Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma atualizada no relatório do VISC. Vamos ver como é que tá, né? Ver aí o que teve de mudança. Esse fundo que é um fundo grande, um dos 5 top que a gente tem de shopping center, né? Que são os multi. 235 mil cotistas, patrimonial 123, valor mercado 105, um desconto considerável. Tivemos reavaliação do patrimonial desse fundo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E vamos lá. O fundo teve uma distribuição um pouquinho mais elevada do que a gente estava acostumado, né? Final de semestre e tal, entrou um dinheiro que ele não estava meio que esperando, a gente vai entender disso já. Não esperando assim, não estava no guidance lá de trás, né? Ele comenta sobre a compra do Campinas Shopping e a venda de partes lá do Minas Shopping também. E a reavaliação, né, um impacto positivo de 7,4% no VP do fundo, muito bom. Até acima da inflação no período, que foi de 5,6%, se eu não me engano. Essa parte de comentário, vou pular tudo isso, viu, galera? Eu fiz uma mudança aqui no canal, que essas partes de comentário macro e tal, eu vou fazer só pra galera que é membro, que acaba que aqui tem muita visão que é divergente e tal, aí o povo às vezes fica meio bravo e tal, enfim. Prefiro fazer pra quem é membro. Quem é membro lá assiste e tal, entende e não enche a porra do saco. Então a gente deixa a parte de comentários macro pra lá e... enfim, gerenciamento de carteira, etc, fica tudo por lá. Vamos lá. Fundo teve essa distribuição de 85 centavinhos, o resultado foi de 94, e ele ainda tem 48 centavos aí, que são aqueles 5% que ele vai juntando em cada um dos semestres. Aqui temos os indicadores operacionais, a gente tem aqui, ó, vendas por metro quadrado tiveram um aumento de 19,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior, lembrando, em relação a 2021. E ele também traz o dado em relação a 2019, que teve aí um dos mesmos shoppings que estavam lá em 2019 que estão hoje, um aumento de 3,5%. Legal, né? Vocês sabem que a partir do próximo ano, desse próximo ano de agora, de 23, quando a gente tiver dados de janeiro de 23 contra janeiro de 22, já vai ter uma base de comparação bem justa aí pra gente ter uma ideia de como é que fica, né? Já vai ajudar um pouco. Já o NOI caixa, crescimento de 16,7% em relação ao mesmo mês de 2021, e utilizando os mesmos ativos, a gente teria um crescimento de 33,4%. Legal, né, em relação a 2019. Então é aquela coisa, né, o portfólio pré-pandemia dele se mostra muito resiliente, até mais do que o portfólio como um todo. Enfim, questão do Campinas Shopping, que foi comprado, que a gente comentou, ele fez uma pequena alavancagem para comprar esse ativo. Enfim, fica ligado nisso aí, né? Não é o melhor momento para alavancar e tal. É um momento muito melhor para desalavancar, né, do que alavancar. Mas paciência. Vamos ver aí. Pelo menos é um bom ativo e a gente vai acompanhando todos os pontos, né? Cap rate muito bom, de 9,5%. O fundo hoje com 20 shopping centers no portfólio. Legal. E o Campinas Shopping vai ser a terceira maior contribuição de NOI para o fundo. Venderam um pouquinho do Minas Shopping também, conseguiram aí fazer um valor legal. Olha só, o valor da venda foi 78 milhões de reais, 10,8% acima do patrimonial marcado na carteira. Então isso é muito bom. Isso mostra um potencial de reciclagem do portfólio dentro do VISC, que até então a gente não tinha muita ciência. Então se ele começar a vender mais ativos ou partes de ativos com esse tipo de lucro, vai dar para botar um dinheiro bem legal aí no bolso do cotista, e a gente já consegue ver que aquele patrimonial, por mais que ele foi reavaliado ontem, a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos se está condizente ou não com a realidade. Enfim, o fundo vai passar, que tinha 19% do ativo, passou a ter 10%, né? Passou a reduzir um pouquinho com isso. E um ganho de capital que deu 44 centavos para o cotista. A reavaliação a gente já comentou. E a questão que ele comenta sobre o resultado não recorrente é a situação atual de caixa do fundo. Ele traz o seguinte, ó. No mês de dezembro, a conclusão da venda parcial do Minas Shopping trouxe um resultado de ganho de capital de 44 centavos por cota. Legal. E aí o fundo antecipou o pagamento da terceira e última parcela do Praia da Costa, que estava previsto lá para setembro de 23. Então adiantaram um ano essa parcela, que era corrigida pelo CDI. Então, legal se livrar de uma dívida CDI, o que gerou uma despesa financeira não recorrente de 23 centavos. No frigir dos ovos, tivemos um não recorrente de 21 centavos. O que pode ter acontecido, hein, galera? Não está aqui no relatório,
mas foi ao pré-pagar essa operação, teve alguma multa, e aí consumiu um pouquinho do resultado. Mas, paciência. Certamente fizeram os cálculos e viram que valia a pena se livrar da dívida CDI. Ainda mais nesse risco da Selic subir. Se a Selic voltar a subir, não vai ser muito interessante ficar com dívida atrelada ao CDI, né? Vamos seguindo. Ele coloca, o pagamento dessa última parcela iria só para o resultado do fundo de 2023. E aí ele antecipou essa parcela para tirar esse evento não recorrente que iria acontecer de qualquer maneira. Então ele se livrou, né? Que se passar a régua, ele falou, cara, eu tenho um lucro aqui e tal, vamos se livrar disso, vamos passar a régua nesse negócio. Enfim, fez sentido. Caixa do fundo hoje R$80 milhões e as obrigações para os próximos 12 meses de 9,5. Tá bem tranquilo, uma situação de caixa legal. Mas eu gostaria de ver, assim como tem no XPML, né, aquele gráfico com fluxo de amortização futura para a gente ver em quanto tempo que dura esse caixa. Para a gente ter uma ideia. Porque pelo menos, eu não consigo ver o mercado emitindo fundos de tijolo conseguir emitir no próximo ano. Então, é bom saber quanto que o fundo, quanto tempo esse caixa dura. Porque às vezes o caixa dura 5 anos. Pô, tá beleza. Não, o caixa dura só 3 anos. Fala, 3 anos de caixa e tal. Será que daqui a 3 anos consegue emitir? É difícil de falar. Mas, enfim, possibilidades. A gente só vai saber disso se tiver aquele mesmo fluxo lá do XPML. Ele comenta sobre o resultado de novo, né? Mesmo comentário que a gente viu ali em cima. Ele coloca, né, o resultado que o não recorrente aqui, tudo, resultado total 94, pagou 85, aumentou um pouquinho a reserva em 9 centavinhos. E também temos o guidance aqui para o próximo ano, primeiro semestre, né, de entre 7,8 e 8,2 centavos. Legal, aumentando o guidance mais uma vez, né? Se pegar de um ano para cá, dos últimos 6 meses, saiu de 71, foi para 75, 76, agora 85 e agora entre 82 e 78. Tá bom, né? Não tá ruim, não. Vamos seguindo. Questão de rentabilidade, enfim, é um fundo novo, né? Não tem nem como pegar muita rentabilidade. E é aquela coisa, galera. É um fundo novo de shopping center que, se a gente for pegar a questão de rentabilidade dele, a gente tem que fazer uma linha temporal mais ou menos aqui assim, ó. Daqui para frente não tem como nem considerar. E daqui para trás também é difícil considerar, porque foi aquele frenesi que teve na indústria de fundos imobiliários. Então, assim, histórico muito curto ainda para a gente conseguir ter uma real ideia de como que vai ser esse fundo. Vamos ver daqui para os próximos 5 anos a gente já ter uma ideia. Mas de toda forma, ele está aí acima do IFIX. Aqui a questão, 235 mil cotistas, gente pra caramba, liquidez de 2 milhões por dia, legal. Fundo hoje 2,8 bi em ativos, né, shopping centers, 77 milhões em ativos de renda fixa, um pouquinho em conta de fundo imobiliário, que dá lá o valor lá de 80, né, somando os dois, obrigações de 661 milhões de reais, e tem uma parcela outros aqui. Hoje a alavancagem do fundo num patamar de próximo de 20% dos ativos totais. Cara, uma alavancagem alta, né, alta, mas a gente vai acompanhando ela, vai acompanhando. Ele teve que alavancar para comprar o Campinas Shopping, né, que a emissão não foi tão assim, então a gente consegue ver aqui. Infelizmente, né. E a dívida não... Caraca, não consigo grifar. E a dívida... Enfim, vocês estão vendo aqui, né, eu vou fazer essas duas aqui. A dívida não vem num preço tão legal, né, IPCA mais 7,65. O momento não é muito bom para alavancar, né, infelizmente. A NTNB tá muito lá para cima. Vamos lá, meus indicadores. O NOI teve um crescimento de 16,7. Quando comparado, eu acho que isso aqui pode ser algum erro, né, em relação a 2021 e 2019. Enfim, não sei que seja igual. E os mesmos ativos, a gente vê aquele aumento de 34%. Então a gente vê que o portfólio anterior está bem resiliente. As vendas tiveram um aumento de 19,5% em relação a 2021, né? Lembrando que já estava no finaleiro do ano, eu já aceito um pouco esses dados que não estavam tão defasados, né? 2022 já é totalmente limpo. E teve um crescimento de 7,4% em relação a 2019. E comparado aos mesmos shoppings, tivemos um crescimento de 3,5%. Deixa eu só ver o gráfico aqui e tal. Inadimplência tá tranquilo, baixinha e tal, teríamos que falar. Descontos também em linha aí com
com o histórico do fundo, taxa de ocupação um pouquinho abaixo da média do Brasil, mas vem crescendo nos últimos meses, né? Saiu de 93,2 para 94,3, legal. Aqui, questão do same-stores rent, same-store sale, são alguns dados que a gente sempre compara com o ano anterior. Vendas das mesmas lojas, lugar das mesmas lojas, é uma métrica utilizada aí para os shopping centers. E, como eu falei, já dá para aceitar esses números aqui. Até porque no final de 2021 já não estava com as restrições e tal. Agora, esse aqui já não dá para aceitar. Esse aqui, ó, o fluxo de veículos tinha que ser em relação a 2019, porque a gente consegue ver, por exemplo, o relatório do HGBS, que está apanhando bastante ainda em relação a 2019, né? Mas enfim, a gente tem aqui umas referências para a gente. E os ativos que a gente já conhece, tudo, o Campinas Shopping foi a última compra dele. E esse fundo, que ele tem uma característica bem mista, né? Ele tem participação majoritária e participação minoritária, não tem um padrão a seguir. Claro, ele é muito mais minoritário que majoritário. Já comentei em outros vídeos, outras oportunidades, que isso tem o pró e tem o contra. O lado bom é a diversificação regional, olha lá. Um monte de estado e tudo. O fundo fica numa situação bem interessante. Durante a pandemia isso se mostrou um trunfo, porque, por exemplo, enquanto São Paulo, Minas, Sudeste como um todo estava tudo fechado, você pegava aqui o Centro-Oeste, era vida normal, né? Você pegava principalmente no interior, vida normal, enfim, é aquela diversificação. Às vezes está tendo algum problema localizado aqui que não vai afetar o restante do portfólio, então tranquilo, né? E, para mim, o lado ruim é que ele não apita nada nos ativos, né? Por exemplo, o Paralela, que ele divide com o HSML, o que a gestão do HSML quiser fazer, vai fazer. E aí o vice que é voto vencido. Isso é um ponto que tem que ficar esperto, né? Mas assim, pelo menos ele divide com uma gestão que é uma boa gestão, né? O pessoal do HSML faz um trabalho legal. Mas imagina se fosse uma gestão ruim, que só fizesse cagada. Aí os caras, não, vou fazer uma coisa aqui no shopping, você vai fazer uma cagada aqui no shopping. Ia ser complicado, né? Ele ia ter que ir, né? Enfim, claro, depende do contrato e tal, mas vocês entenderam a pegada. Outro ponto que eu comentei de diversificação é isso, né? Olha como é que o fundo é extremamente pulverizado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso aí traz uma segurança. E a questão do controle e do minoritário que eu comentei com vocês. E é isso, galera. Tem para falar do VISC. Mais um mês aí, de certa forma, se recuperando da pandemia, passando por isso. E a gente vai aguardando os próximos meses. Eu estou bem curioso, não só desse fundo, mas de todos os dados de dezembro. Dezembro vai ser bem marcante para a gente ter uma ideia de como é que foi aí o Natal dessa galera, beleza? Então, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dá aquela moral. Valeu aí, até a próxima. Fui!